Eu sou Flávio Viana. E eu sou Marisa Guerra. Juntos vamos falar um pouco do que vem acontecendo no Palmeiras. Aproveitando, família palmeirense, Deixe seu like e compartilhe nosso canal. é isso aí, juntos pelo Verdão. Olá, a janela de transferências tá a todo vapor. E para o Palmeiras isso significa um verdadeiro furacão de notícias. Nossa, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Exato. A gente recebeu aqui uma pilha de reportagens e notas que, juntas, contam uma história muito maior do que só quem chega e quem sai. Não é uma lista de compras. Não mesmo. A nossa missão hoje é mergulhar nesse material e tentar decifrar a estratégia por trás dos movimentos. Não é só sobre contratar, é sobre enviar uma mensagem para o mercado, né? Vamos montar esse quebra-cabeça. E você tocou no ponto central. O que a gente vê aqui é um mapa estratégico. De um lado, um investimento, estrondoso, que funciona como um golpe na mesa contra os rivais. Isso. De outro, uma busca quase desesperada por uma peça defensiva que mostra as dificuldades do mercado. E no meio, a gestão dos talentos que já estão lá. É um clube jogando xadrez, não damas. Ok, vamos começar então pelo movimento mais barulhento, a peça principal desse xadrez, John Larias. O Palmeiras foi lá e, segundo as fontes, abriu os cofres. E como abriu? Pagou 25 milhões de euros pelo atacante que estava no Wolves. Mas o mais importante aqui é de quem eles ganharam a disputa: Flamengo e Fluminense. Exatamente. E a forma como isso foi comunicado é tão importante quanto o valor. A Leila Pereira fez questão de cravar: sem a presidente, nada acontece. Uma declaração forte. É muito mais que uma declaração de ego. É uma afirmação de poder. Um recado, para o futebol brasileiro, de que o centro de decisão do Palmeiras é um só e que tem o poder de fogo para executar. Tirar um alvo direto do Flamengo não é só se reforçar. Claro que não. É impedir que o seu maior concorrente se reforce. Cada contratação desse porte é tipo um tijolo a mais no muro que o Palmeiras parece estar construindo entre ele e os outros. E tem um detalhe que eu achei fascinante: o lado mais humano da coisa. Na apresentação, o Arias disse que a presença do compatriota, o Richard Rios, foi decisiva. Ah, sim! Ele até brincou, falou que eles falamos até mais do que deveria. Isso me faz pensar, no mundo de cifras gigantescas, esse soft power, essa capacidade de criar um ambiente acolhedor, tá virando uma arma secreta. Sem a menor dúvida. É um diferencial competitivo enorme. O Palmeiras não está vendendo só um salário e um projeto de títulos. Está vendendo uma comunidade. Faz todo sentido. Ter um conterrâneo, um amigo, alguém que vai acelerar sua adaptação é um trunfo imenso. Isso transforma o Palmeiras de um simples empregador em um clube de destino. É sutil, mas super eficaz. Tem gente dentro do elenco jogando num nível... Nossa, a gente viu, depois da vitória contra o Inter, a torcida foi pra internet chamar a atuação do Andréas Pereira de aberração. O cara tá voando. Tá jogando demais. Ele tá num estado de graça. E, claro, um jogador nesse nível de evidência vira um para-raios pra tudo, né? Vimos isso na polêmica com o Corinthians sobre a declaração do pênalti do Memphis Depay. Que o Palmeiras viu como exagero. Isso. O que isso mostra é que um ativo valioso como o Andréas precisa ser protegido pelo clube. O desempenho dele é o motor do time agora, e a diretoria sabe que blindar ele é fundamental. Isso me leva a pensar no futuro. Se o Andréas é o presente, o que a situação do Maurício nos diz sobre o plano de longo prazo? Porque as fontes trazem uma informação que muda o jogo todo. Ele decidiu se naturalizar paraguaio. Isso é grande. Qual é a jogada por trás disso? Não é algo que a gente vê todo dia. Então, aqui a gente vê uma mudança de paradigma. Chamar de gestão de ativos é pouco. O Palmeiras não está só gerenciando um jogador, está investindo na criação de um ativo internacional. Um ativo internacional, gostei do termo. A naturalização paraguaia é a chave que pode colocar o Maurício na vitrine mais cara do mundo, a Copa do Mundo. De repente, ele deixa de ser um ótimo meia do Brasileirão para ser um potencial meia de Copa do Mundo. O valor dele explode. É uma aposta calculada para que ele, quem sabe, se torne a maior venda da história do clube. É redefinir o que significa desenvolver talento no Brasil. Então o plano é esse: transformar o clube não só num comprador de estrelas, mas num produtor de ativos globais. É uma visão de negócio muito mais ampla.
Exatamente. É pensar na sustentabilidade e no prestígio da marca a nível mundial. Uma jogada que pode render frutos por muitos anos. Certo. Então, o ataque está reforçado, o meio-campo é essa mistura de presente espetacular e futuro planejado, mas na defesa, a história é bem diferente. Completamente. As fontes descrevem um cenário de impasse. O alvo principal, o Nino do Zenit, teve uma proposta de 15 milhões de euros na mesa, mas a negociação está travada. E esse travamento expõe a outra face do mercado. Mesmo com todo o poderio financeiro, o mercado europeu, principalmente o russo, é um osso duro de roer. Não basta chegar com dinheiro. Tem mais coisa envolvida. Tem timing, relacionamento, a vontade do outro clube. É uma dinâmica complexa. E essa dificuldade força o Palmeiras a correr para um plano B, C, D. Mas será que o problema é só a complexidade do mercado? Ou o Palmeiras talvez tenha demorado para agir? O material menciona que o Fluminense já tentava o retorno dele há um tempo. Boa pergunta. Será que o Palmeiras não está pagando preço por ter entrado mais tarde na briga? Talvez alertando o Zenit do valor real que eles tinham nas mãos? Olha, é muito provável que seja uma combinação dos dois. A entrada tardia do Palmeiras, com uma proposta alta, pode ter feito o Zenit pensar: peraí, se dois gigantes brasileiros o querem tanto, talvez ele valha mais. Faz sentido. O resultado é o que as reportagens mostram. Uma lista crescente de alternativas. Falam em contato pelo Lucas Veríssimo, que preferiu ficar no Catar. Esse já foi descartado. Surgiram os nomes de Adrielson, Igor Júlio e agora o Wagner Leonardo do Vitória. Isso mostra um pragmatismo necessário ou é um sinal de um certo desespero para preencher a lacuna? Fica a dúvida no ar. Essa dificuldade na zaga talvez explique por que eles parecem dispostos a ter mais paciência com outros alvos de ataque. O nome que aparece com força é o do Luiz Henrique, também do Zenit. Outro do Zenit É disputa, de novo, é com o Flamengo, e a informação é que ele só define o futuro depois da Copa do Mundo. É outra batalha anunciada, né? É mais um fronte nessa guerra fria com o Flamengo. E a disposição de esperar pelo Luiz Henrique mostra duas coisas. Primeiro, a confiança que eles têm no elenco atual para segurar as pontas. Certo. Segundo, reforça a estratégia de buscar só jogadores de primeiríssimo nível, titulares indiscutíveis. É uma aposta alta, claro, porque se ele jogar bem no Mundial, o preço sobe. Mas é o risco que o Palmeiras parece disposto a correr. Falando em risco, timing e negociações que não dão certo, tem uma história nos nossos materiais que é, assim, quase cômica. A história do Caule. Ah, essa é ótima. O Palmeiras ofereceu 24 milhões de reais ao Bahia por ele em 2023. O Bahia disse não, obrigado, apostando numa valorização. Até aí, tudo bem. Agora, 2 anos depois, ele foi liberado por empréstimo ao rival São Paulo, num acordo que pode render menos que a oferta palmeirense. Dá para imaginar a conversa na diretoria do Bahia hoje. Com certeza não é uma conversa feliz. Mas essa história é uma aula sobre a soberania do mercado, né? A aposta do Bahia era lógica na época, mas futebol não é ciência exata. Não mesmo. O valor de um jogador pode subir ou descer vertiginosamente. Para o Palmeiras, isso serve como uma lição valiosa, que talvez eles estejam aplicando agora na busca pelo zagueiro. Às vezes, pagar o que parece ser um pouco a mais hoje evita o risco de perder a oportunidade. É um pôquer de altíssimo risco. E o Bahia acabou perdendo a mão feio nessa. Para a gente fechar esse panorama de movimentações, temos 2 ajustes no elenco. A saída do Bruno Rodrigues por empréstimo para o Cruzeiro, que deve abrir espaço na folha, e uma notícia que a torcida esperava muito, a recuperação do Felipe Anderson. Ótima notícia. Ele já está participando de parte dos treinos, ainda que com algumas restrições. São movimentos inteligentes. A saída do Bruno Rodrigues é um ajuste fino, realocando um jogador que não ia ter muito espaço. Já o retorno gradual do Felipe Anderson é, na prática, uma contratação de peso sem custo. E quase um reforço interno. Exatamente. A expectativa sobre ele é enorme e a volta dele aos poucos dá ao Abel Ferreira uma arma nova e poderosa para a sequência da temporada. Então, depois de analisar tudo isso, o que esse quebra-cabeça montado nos revela? A gente tem um Palmeiras extremamente agressivo no mercado, disposto a fazer o maior investimento da sua história. Para dar um golpe de força com Arias. Isso.
E, ao mesmo tempo, ele enfrenta a dura realidade de um mercado inflacionado na sua busca mais urgente, que é a por um zagueiro. É um contraste fascinante. É um retrato perfeito da estratégia. Agressividade máxima para garantir talentos geracionais e enfraquecer rivais, como no caso Arias, planejamento visionário de longo prazo com Maurício. Pensando em criar um ativo financeiro global. Isso. E um pragmatismo forçado na busca por um zagueiro, tendo que se adaptar e buscar alternativas. A grande narrativa que se desenha é se essa estratégia ambiciosa e, cara, vai conseguir resolver seu calcanhar de Aquiles, que é a defesa. Fica uma reflexão final, então, a partir de tudo que a gente viu, as fontes mostram o Palmeiras em confronto direto com Flamengo e Fluminense por Arias, por Luiz Henrique, por Nino, com essa postura de buscar exatamente os mesmos alvos que seus maiores rivais e, em casos importantes, vencendo a disputa. A pergunta que fica não é apenas se o Palmeiras vai montar um super time, mas se, ao fazer isso, o clube está ativamente desmantelando os projetos dos concorrentes para garantir a própria hegemonia na próxima década.